mais um vídeo sobre departamento legal. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre vigilância sanitária. Bom, aqui no Rio de Janeiro, nas empresas constituídas na capital do Rio de Janeiro, a competência da vigilância é do município. Ela é delegada para o município. Então o que acontece? Toda empresa que mexe com animais, com alimentos ou com a área de saúde, ela está obrigada a ter inscrição e registro na vigilância sanitária estadual. Tem outro caso também de quem mexe com cosméticos. Aqui no Rio de Janeiro também tem que ter, se for uma distribuidora, ela também tem que ter cadastro na vigilância sanitária estadual ou municipal. E aí como é que a gente faz esse processo? Normalmente, quando é um restaurante, ou quando é uma empresa de mais alto risco, uma área de alimentação, a própria prefeitura, na busca prévia, ela condiciona a obtenção do certificado de aprovação da vigilância sanitária, né, o certificado de inspeção que eles chamam, aprovado para te conceder o alvará definitivo. Agora meio que acabou isso, porque o processo da vigilância sanitária estão num processo de burocratização, e aí eles estão exigindo que você faça vigilância para que você possa entregar no segundo plano. Então como é que funciona para a gente poder fazer esse processo de vigilância sanitária? Você viu, primeiro se a empresa está numa dessas atividades. Hoje a gente tem um procedimento de vigilância que é um procedimento simplificado. Tem uma lista de atividades, onde essas atividades são atividades de baixo risco, né, de contaminação, mas que são importantes. Por exemplo, antigamente um consultório de psicologia, né, porque eu regularizei ele uma vez. Ele como psicólogo, não mexe com nada, com material descartável, nem nada, lixo infectante, mas tinha a obrigação de ter vigilância sanitária. Eles criaram um processo simplificado, onde a gente já fazia esse processo, preenchia um roteiro de autoinspeção e fazia o processo todo pela internet, e mesmo sem vir ninguém até o local do estabelecimento, eles concediam o certificado de inspeção da vigilância sanitária, né? Dizendo que você mesmo fez a inspeção, respondendo as perguntas e atendendo as exigências deles. É lógico que essa inspeção ela vai estar lá gravada. Depois dela gravada no sistema deles, a fiscal pode vir a qualquer momento verificar se você realmente fez aquilo que você disse que fez. Então, cuidado que a gente tem que tomar. O processo do registro de vigilância sanitária, ele varia muito de acordo com o tamanho do imóvel, com o tipo do imóvel e com o tipo de atividade. Então é muito importante se verificar isso, porque a área de saúde é um procedimento, a área de alimentação é outro procedimento e a área que mexe com animais é outro procedimento. Por que isso? Situações diferentes exigem procedimentos diferentes. Então você tem que verificar isso tudo antes de fazer e atender. O que a gente pode também informar sobre isso se está legalizando uma empresa que mexe com uma dessas três atividades, se a empresa é grande, não é um consultório médico, tipo um restaurante, ou é uma grande clínica médica, ou é um grande local que mexe com animais, é interessantíssimo procurar uma empresa que seja especialista nessa parte de vigilância sanitária. Vou recomendar até o sócio que procure a vigilância sanitária antes de fazer qualquer adaptação no imóvel. Porque às vezes você chega lá, está legalizando um restaurante, aí você resolve botar um teto de madeira.
E aí a vigilância sanitária acha que não tem que ter aquele teto de madeira, não pode ter forro de madeira em tal lugar. Ou você resolve fazer 3 banheiros e eles acham que tem que ter só 2. E tem que ser, um deles tem que ser a área de vestuário, né? Sei lá. Então, você tem que atender todos aqueles requisitos, senão você não consegue o certificado de inspeção, tá? Isso é muito importante. Ficar atento a essas coisas, a essas questões, para você evitar problema depois no futuro. Porque imagina, a empresa tá toda pronta, a reforma feita e você não atendeu uma questão da vigilância sanitária, porque você botou um banheiro unissex e tinha que ter 2 banheiros, isso normalmente é verdade em alguns casos. E aí o que acontece? Você fica impossibilitado de funcionar, pode ser multado e tudo. Então, tem que ter muito cuidado com relação a isso. Muito cuidado mesmo. Então, vamos ficar atento aí a essa questão de vigilância sanitária, né, de adaptação de instalações e alertar o empresário que está fazendo a constituição da empresa, tá? Bom, no geral, não teve esse processo, e o processo não é um processo diferenciado de vigilância sanitária, que depende de projeto arquitetônico, que existem casos que dependem, você tem que olhar a legislação da vigilância sanitária. Quando o processo é simplificado, a gente tem condições de fazer. E aí como é que a gente faz? A gente reúne basicamente os documentos da vigilância sanitária, pega um roteiro de autoinspeção, aí manda para o cliente preencher, junta os documentos constitutivos da empresa, junta todos os documentos que eles pedem lá, que vai variar de acordo com cada caso, tá? Não vou entrar muito em detalhes com isso, e dá a entrada, paga a taxa da entrada. Essa taxa é devida, tá, gente? Mesmo que você não dê entrada. A prefeitura, ela detecta pelo seu código de atividade se aquela atividade está sujeita à vigilância sanitária, e todo ano ela manda taxinha. Inclusive no ano que legalizou a empresa, ela faz uma cobrança proporcional. Então, muito importante ficar atento a esse detalhe, para evitar qualquer tipo de surpresa futura com o cliente quando você fizer o processo de legalização, tá? Então, feito esse processo, juntou a taxa que você já pagou, junto com os documentos, essa taxa também varia de acordo com a metragem quadrada. Quanto maior o imóvel, mais cara a taxa é. Feito isso, o que vai acontecer? Deu entrada no processo da vigilância sanitária. Esse processo vai ter que ser acompanhado e cumpridas as exigências, se for o caso, né? Porque às vezes a gente vai dar entrada e eles vão fazer algumas exigências no meio do caminho. Pode ser até coisa que a gente não tenha previsto ou coisa que a gente tenha errado também na hora de solicitar. E aí vão ver. Quando a documentação está toda certa, normalmente eles vão lá fazer a visita no local, tá? Esse processo que eu estou falando não é o processo simplificado, é o processo normal. Então, quando eles vão lá, fazem a visita no local, eles mesmos já fazem a anotação do que precisa ser modificado. Se você precisa mudar essa área aqui para cá, eles te dão mais uma orientação, eles não multam não. Normalmente não é uma situação de multar, até porque ele está te concedendo o certificado. Eles te multam quando eles vão lá, te notificam e você não faz aquele procedimento. Aí realmente ele gera multa, né? Então, muito cuidado com relação a isso. Quando o processo é simplificado, você faz isso tudo pela internet. Você preenche uma autoinspeção, depois da autoinspeção ele já gera o certificado para você, né? Agora, quando a gente tem que ir lá fazer o processo presencial, você tem que juntar os documentos, deu entrada, eles vão te dar um número de processo, que é o número de processo da prefeitura. Você vai acompanhar no SICOP, né, que é o Sistema Único de Controle de Protocolo aqui da Prefeitura do Rio de Janeiro. Vai acompanhar ele periodicamente. Recomendo sempre que acompanhe esses processos semanalmente, né, ou até diariamente, se já estiver olhando outros processos aí, porque pode ser que exija uma juntada de documento, alguma coisa que tenha prazo, né? Então é bom você acompanhar, quanto menor a periodicidade, melhor. É você entrar lá rapidinho, 1 minuto, olha, acabou, entendeu? Resolveu. Normalmente a gente não tem 500, 400, 600 processos que vão tomar muito tempo da gente, então é melhor pegando e acompanhando diariamente.
Normalmente o processo da vigilância sanitária ele leva em média 1 ano para sair, tá? Leva 1 ano para sair, então é 1 ano acompanhando esse processo, correndo o risco de ter que ir lá, juntar documento. Por isso que é tão difícil fixar preço fixo para esses processos de vigilância. Normalmente a gente cobra um salário mínimo, dificilmente a gente abre mão disso por conta da complicação que é o processo. Agora, tanto esse quanto outros processos, eles só devem ser executados mediante sinal por parte do cliente. O cliente tem que pagar o sinal. Se o cliente não pagar o sinal, a gente não pode iniciar. Por quê? Além da taxa que às vezes você tem que pagar, às vezes chega no meio do caminho, o cliente desiste, ou então ele resolve fazer, os doidos que resolve fazer, encara lá e vai fazer para economizar e não te pagar. Então é importante a gente trabalhar com essa questão do sinal, trabalhar com antecedência, né? E o importante é sempre dar a orientação para o cliente, dar a entrada. A gente tem procedimentos já padronizados, todos esses casos da vigilância sanitária. A gente tem muita coisa salva, mas sempre quando for fazer, tem que se verificar se está tudo correto, entendeu? Verificar aí essa questão junto do site da vigilância sanitária para saber se houve alguma modificação, né? E se está tudo certinho, para você evitar, de repente pega um roteiro, o roteiro está desatualizado, e tem processos que a gente não faz aí diariamente. Então é muito importante fazer sempre essas verificações antes. Vou fazer mais uma colocação aqui que não é sobre vigilância sanitária municipal, mas é sobre a Anvisa. Alguns órgãos, alguns estabelecimentos, eles são obrigados a ser inscritos na Anvisa. Eu sei que toda a parte de cosméticos, inclusive os distribuidores, e varejistas, eles são obrigados a serem legalizados na Anvisa federal. A gente não faz esse procedimento, tá, gente? Porque colocações, situações muito especiais que a gente tem que estar por dentro do processo, de como é que funcionam os procedimentos para fazer. E o que a gente não entende, que a gente não fez, que a gente não tem expertise em fazer, normalmente, historicamente, todo esse tempo de crédito pegar para fazer é uma maior furada. Você às vezes pega para tentar fazer, não consegue fazer da forma que deveria ser feito, não conhece as implicações que podem ter no decurso do processo, pode cobrar mal, tomar prejuízo e o pior, dar prejuízo para o cliente. Então, às vezes é melhor a gente não fazer. E essa parte de Anvisa federal a gente não faz, recomendo o cliente que procure um especialista e ele faça esse procedimento. E aí a gente fica por aqui e até o próximo vídeo.